Oiê, Lari, Mari, boa tudo noite. bem? Tudo bem? Tudo. Você tá me vendo com a cabeça cortada também? Tá até aqui. Ai, peraí. Vou só colocar uma coisinha embaixo aqui pra gente poder ficar, Sim. pra não cortar minha cabeça, né? Esse dá. Um pouquinho mais pra trás. Pronto, ficou melhor, Ai, né? ficou bom. Uhum. Boa Bom, noite. boa Tudo bem? noite. Será que acho que dá pra gente esperar um pouquinho, né? Enquanto o pessoal vai Uhum. entrando. E Sim, aí a falar de gente um já tema bem polêmico, né? Bem popular. bem pedido. É. Só mais um minutinho, né? Daí acho que a gente Uhum. É, pra já vai gente começar, começando. né? Uhum. É, tem bastante coisa pra gente falar, Hoje vai né? render. Bastante coisa. Esse assunto tem muito, rende muito, né? Sim. Então, ó, quem já entrou, se tiver qualquer pergunta, pode ir mandando. Vão conversando aí com a gente. Isso mesmo, que a gente vai respondendo, né? E se a gente não vê na hora, a gente vai E, respondendo. Pode uhum. mandar. E hoje nós vamos falar sobre emagrecimento, né? E aí, né? Por quê? Como? O Onde assunto vive? mais pedido de todos os tempos. Sim. Acho que dá pra gente Então vamos começar, né? começando, né? Bom, acho que primeiro a gente pode se apresentar, né? Eu sou a Marina, Uhum. sou nutricionista. Sim, eu sou a Larine, também sou nutricionista, e ambas, né, com foco na mudança de comportamento alimentar. Foco do comportamento alimentar, né, Mari? Isso. Então hoje a gente vai falar sobre emagrecimento, apesar de não ser, digamos, o nosso foco principal do nosso trabalho, né? É muito pouco focado no peso e medidas, mas sim, a gente também trabalha com isso e a gente quis trazer esse tema para esclarecer, né? Para tirar dúvidas e mostrar como a gente trabalha com isso. Sim, porque a gente gosta de dizer, né, que não, a gente não é contra emagrecimento, porque quando a gente fala em mudança de comportamento, né, muita gente fala assim, ah, tá, mas não vai ter emagrecimento, né, ou então vocês são contra, porque o foco do trabalho não é emagrecimento, né, então vocês são contra e a gente não é contra, né. Tá tudo bem querer emagrecer, né? Pode ser uma vontade genuína sua. E aí a gente vai entrar em, né, o porquê disso, né? Então tem muita coisa a mais do que simplesmente a gente, né, emagrecer. Uhum. E a gente fez uma live na semana passada que está salva no nosso perfil, onde a gente falou de gordofobia e os problemas que isso trazem, né, para quem sofre com essa questão, que é o preconceito contra as pessoas gordas. E aí a gente fala muito disso, né, que as pessoas não devem se sentir oprimidas pelo tamanho ou pela forma dos seus corpos. E aí, com essa Uhum. nossa visão, muita gente acha que então a gente é contra o emagrecimento, que ninguém pode emagrecer, que, né, como se, então vamos virar tudo uma bagunça, cada um faz o que quer, come do jeito que quer, vamos todo mundo engordar e azar. E não é exatamente isso, aliás, não tem nada a ver com isso. Né? A gente sim acha que todo mundo tem que ser tratado com respeito e que as pessoas devem ser vistas muito além do que só o peso, né? E só o formato do corpo. Então, Exatamente. às vezes pode passar essa impressão de ser contra o emagrecimento, mas a gente vai esclarecer que não, e que a gente sim também Uhum. acaba trabalhando com isso, e isso pode ter uma consequência de um acompanhamento nutricional com o foco, né, do jeito que a gente trabalha. Exatamente, né? A mudança do comportamento pode culminar, sim, né, numa perda de peso. Mas o que a gente gosta de dizer é, você pode emagrecer? Pode.
É uma promessa? Será que a gente pode prometer, né, que você vai emagrecer? E aí a gente vai entrar né, nos seus porquês, nas questões todas, né? Uhum. E você quer falar desse comecinho? Pode ser. Então, vamos lá. A gente pode começar falando como que a gente trabalha. Então, como que é o primeiro contato com as pessoas que nos procuram, buscando um atendimento, um acompanhamento nutricional. Muitas das pessoas que nos procuram já sabem a forma que a gente trabalha, né? Já acompanham as nossas postagens, que tem um foco diferente, que não é, né, focado, né, emagrecimento, essa venda do emagrecimento. Então, essas pessoas já entendem um pouco como que a gente trabalha e algumas outras, né, nunca ouviram falar e então, por exemplo, elas entram em contato com a gente. Ah, eu queria marcar uma consulta. E aí a gente começa a conversar com essa pessoa para entender, primeiro, qual que é o objetivo dela, quais são as dificuldades e, né, o que precisa ser feito né, naquele caso. E aí, acho que para mim, tanto para você, Lari, a grande maioria das pessoas dizem que o objetivo é o emagrecimento, né? O primeiro, né? Sim, E aí a sim. gente começa a investigar isso antes da consulta, né? E a gente pergunta, tudo bem, legal. E qual que é quais são as suas dificuldades? Como que você considera a tua alimentação? Como que você acha que eu posso te ajudar a alcançar esse teu objetivo? E aí a pessoa vai contar a história dela. E aí a gente vê se encaixa com a nossa proposta ou não. Porque tem gente que vai falar, eu me alimento muito mal, eu sei que preciso melhorar, eu não consigo, né, ter bons hábitos, acho que você poderia me ajudar com isso e, consequentemente, também emagrecer. Ok, e a gente fala, ah, legal. Ou tem aquela pessoa que vai falar, eu quero secar 3 quilos em um mês. É esse meu objetivo, eu já faço dieta, mas eu ainda quero, né, perder mais, e o objetivo dela é, digamos, puramente estético e rápido, e ela não está preocupada com como isso vai acontecer. Né? O importante é só chegar lá o mais rápido possível. Nesses casos, não, em todos os casos a gente explica. Bom, meu trabalho funciona dessa forma, a gente vai juntos analisar a tua alimentação, a tua rotina, seus hábitos, a gente vai ver o que precisa mudar, né? O que a gente pode melhorar, bem aos poucos, de uma forma bem tranquila, que você vai conseguir seguir durante o tratamento e depois. E, como consequência disso, sim, pode ser que você emagreça. Mas, além disso, né, nosso objetivo vai ser, de acordo com as queixas da pessoa, seja que ela vai ter mais disposição, ela vai dormir melhor, ela vai ter outros ganhos. E aí a gente explica, né, que o emagrecimento pode ser uma consequência do acompanhamento, mas que a gente não tem como prometer, né? Eu não posso te garantir que você vai perder 10 quilos em um mês. Primeiro, porque a gente não conhece, né, a pessoa, e porque é complicado porque o nosso trabalho não depende só de nós, né? Depende muito da pessoa seguir o que a gente está propondo, né, e se engajar no tratamento. Então, é muito complicado, né, a gente prometer. E por isso que a gente faz todo esse trabalho, que muitas vezes parece que a gente é contra, mas não é. É só explicando que sim, pode ser uma consequência. Mas que, além disso, você vai ter muitos outros ganhos. É bem isso, né? Porque, na verdade, as pessoas que nos procuram vão, né, ter já esse contato, saber. E se a pessoa não sabe, assim que a gente coloca, né, que o trabalho é como a pessoa como um todo, porque a gente olha a pessoa, né, não simplesmente como perda de peso para ganhar ou perder peso, né? A gente olha tudo por completo, né? Só que aí ela pode olhar e falar, tá, legal, né? Bem legal o que você está falando, mas eu quero perder peso lá rápido, né? Porque a gente é bastante imediatista, né? Então, essa questão da pessoa procurar para querer perder um peso rápido,
Eu acho que a primeira questão, né, da gente perguntar o porquê, da gente entender o porquê disso, é porque, assim, qual que é a história, né? Igual a gente está conversando. Qual que é a história sua com o peso, com perda de peso, com práticas para perda de peso, né? Com dieta, ou o que que você, né? Desde quando na sua vida? Será que é a sua vida toda, né? Anos e anos buscando o emagrecimento rápido? E que talvez esse emagrecimento rápido ele possa ter. Como é que foi? Né? Será que durou? Será que você perdeu peso em um curto período de tempo e depois de um tempo voltou, né? Você recuperou esse peso? Recuperou um pouquinho mais do que você tinha perdido? Então, a gente precisa olhar para isso, né? De como foi essa trajetória para entender se será que vale a pena fazer de novo a mesma coisa, né? Com mais uma tentativa de restrição e de perda de peso rápida? E que será que é isso, né? Será que ela vai se sustentar a longo prazo? E mais do que isso também, eu acho que é assim o peso do peso para a pessoa, sabe? O peso do emagrecimento. O quanto isso importa para ela, o quanto é uma busca, né? O que ela busca com o emagrecimento? Porque o meu objetivo é emagrecer. Mas o porquê que eu quero tanto emagrecer? O que isso vai me trazer de, assim, eu quero emagrecer porque tô com dores e eu sei que se eu perder peso isso vai melhorar, né, a minha questão no meu corpo. Então eu quero emagrecer, né, a gente vai falar de como depois, mas tá, então é para isso, é para saúde, ou igual você falou, é puramente estética, é porque eu quero ficar, né, mais sequinha, ou tirar 1 quilo daqui, 1 quilo dali, e tá tudo bem, pode ser uma vontade genuína sua de perder um peso que qualquer um que seja. Aquilo te incomoda, né? E, inclusive, quando a gente fala de transtornos alimentares, você pode se olhar, né? Você não tá com peso acima, mas também se vê. E essa relação com o corpo, eu acho que vai muito além, né? De simplesmente como é que está o seu corpo. Será que o teu valor está naquele corpo? Ou você está colocando, olha, assim que eu chegar nesse peso, eu vou fazer várias coisas, ou eu só vou me cuidar quando eu chegar nesse peso, né? Então, o porquê? É uma motivação sua, né? Ou é uma motivação externa, né? Outras pessoas que acabam cobrando isso de você, né? Será que faz sentido essa cobrança? E será que você se sente bem com isso? Né? Então, como que é isso para a pessoa, né? Eu acho que é importante também a gente falar que essa nossa abordagem não é para todo mundo, né? Tem gente que não vai querer e beleza, né? A gente explica para a pessoa que talvez, né, eu não posso, não vou estar de acordo com as expectativas dela. A gente pode até encaminhar para outro profissional que a gente sabe que trabalha de uma outra forma, porque tem gente que vem pedindo, eu quero uma dieta, eu preciso de um cardápio, eu preciso calculado. E se a gente não trabalha dessa forma, a gente explica. E se a pessoa que realmente quer, não tem problema nenhum, né? E tem gente que não vai querer. E aí não adianta nem a gente querer atender essa pessoa, porque não vai dar certo. Não vai ser bom nem para nós, nem para ela. Então vai ser perda de tempo dos dois lados, perda de dinheiro. E então tem isso também. A gente acaba recusando muito o paciente, né, Lari? Porque Sim, não adianta a gente sim. atender e querer forçar essa abordagem com pessoas que naquele momento elas não querem. Né? Muita gente fala, achei legal essa ideia e tal, mas então eu vou só perder aqui esses 5 quilos, depois eu penso na minha relação com a comida, né? Nessa coisa toda que Sim. vocês falam. Mas primeiro eu preciso perder tantos quilos. E a gente fala, tudo bem, né? Ok, Uhum. estou disponível. Se em algum momento você achar que faz mais sentido o que eu estou te falando, você me procura, né? E a gente deixa aberto. E aí, as pessoas que se dispõem a tentar essa abordagem, geralmente elas têm uma descoberta muito legal, né? Porque a gente começa a investigar, como a Larine estava falando, o porquê dessa vontade de emagrecer, dessa necessidade, talvez, e de todo esse histórico. E talvez a pessoa nunca tenha parado para pensar quando que isso começou, como que foi, né? Uhum. O porquê que hoje, com a idade que ela tá,
isso é importante, ou se durante a vida inteira ela sofre com isso. Então, tem muito da parte psicológica também, né, nessa linha da nutrição. E que é muito legal, é muito transformador, né, Lari? A gente vê as pessoas descobrindo coisas sobre elas mesmas que elas nunca tinham parado para pensar, né? Sim. Uhum. A relação com a gente, né, é um processo, e por isso que essa questão, quando a gente fala de trabalhar de uma forma diferente, em que não é uma regra interna, né, que a gente vai falar depois dessa questão do como, mas não é uma regra externa, né, é uma coisa que você tem que seguir e pronto, e aí até é um ciclo de você seguiu, deu certo para você? Beleza? Depois, você recuperou isso? Como foi? Né? E aí, muitas vezes, essa cobrança até pela perda de peso e tudo mais, pela sociedade, né, e tal, e pode ser pela família, por, né, as pessoas acharem que ninguém, né, tem que falar nada sobre o corpo do outro, mas essa cobrança te faz ficar mais ansioso, então, às vezes, buscar um método aí rápido e às vezes sem pensar em saúde, porque eu quero mesmo perder peso e tem métodos diversos, né, para você perder peso e não saudáveis, né, e que vão talvez te trazer muitas consequências que podem ser bem prejudiciais a longo prazo, né, mas eu quero perder peso agora e muitas vezes eu não olho para isso, né, e quanto isso vai, inclusive essa ansiedade pode chegar, né, culminar num excesso, numa alimentação mais vamos dizer assim, um comer mais emocional, né, com mais descontrole, e ter o efeito contrário, né, ao invés de perda de peso, você tem um ganho de peso por conta disso. Sim. Né? Isso acontece também. Tem estudos que mostram, né, Lari, que cerca de 95% das pessoas que fazem dieta acabam reganhando todo o peso e até mais. Se não me engano, 5 anos, não sei exatamente esse dado. Em até 5 anos. Né? Ou seja, 95% das pessoas que fazem dieta, qual que é o resultado disso? Elas ficam, né, com um peso acima do que elas começaram. Sim. Isso por si só já deveria ser suficiente, né, para ninguém mais fazer. Porque quer dizer que o método não funciona. A gente não vai entrar muito nessa questão. Que a gente vai fazer uma outra. Só falando de dieta. Provavelmente na semana que vem a gente vai fazer uma live porque as dietas não funcionam. Mas o que a gente precisa falar hoje é que não funciona. Ou talvez 5% das pessoas realmente vão se dar bem e aquilo vai dar certo para elas. 5%. E quando a gente fala que assim, não é todo mundo, né? Quando a gente fala até de até transtornos alimentares, né? Que pode ser um comer em excesso, um resultado aí, né? De um gatilho de dieta, e pode sim ter uma compulsão, que é bem diferente, né? Mas quando a gente fala nisso, para algumas pessoas pode sim ser o desencadeador, né? Então, se você começar, será que isso também não te trouxe, né? Essa preocupação excessiva com a alimentação e com o peso e tal, não te trouxe um comer mais emocional, né? Não te traz um descontrole com relação à alimentação e não faz achar que você que é o fracassado, né? O fracassado, você que fracassou nesse processo, como você falou, né? E é um método que foi feito para isso. A gente vai falar, então, né? Bastante a gente fala na próxima sobre. É só para dizer, então, né? Que não vai dar certo para todo mundo e para muitas pessoas pode ser um gatilho para trazer ainda alguns prejuízos emocionais maiores, né? E aí falando... O que geralmente acontece, né? As pessoas fazem uma dieta, emagrecem, mas chega um momento que elas não aguentam mais, né? Porque é muito restritivo, exercícios exaustivos, é tudo muito feito para ser muito difícil. Uma hora eu não vou aguentar mais, aí eu vou chutar o pau da barraca, daí eu vou comer tudo que eu tava com vontade de comer nesse tempo todo que eu fiquei me restringindo. E aí eu vou reganhar todo o peso. Mas o que eu vou achar? Que não consegui, né? Porque eu emagreci, eu perdi lá os 5 quilos que eu queria perder. Então a dieta funcionou, né? Esse é o pensamento. A culpa é minha porque eu não consegui manter. Não é a dieta que falhou. Só dependia de mim. Só dependia de mim, eu não tive força de vontade, né? Afinal, suficiente. Não consegui pegar. E é importante a gente frisar isso. O mais difícil não é perder peso,
Porque isso a dieta faz você perder peso, mas ela não faz você manter, né? Né? Nem por um mês, quem dirá para o resto da vida. Né? Isso é bem, bem forte. E é importante dizer também, né, que assim, aquela questão de perder peso pode ser fácil, né? Pode ser difícil e frustrante para algumas pessoas, porque tem uma história de vida aí que carrega de muita coisa, né? De muitos métodos para emagrecer. Então, aí, uso de medicamentos, né? Laxantes e várias questões aí com dietas. E quando a gente vê o metabolismo, ele está totalmente bagunçado. E pode sim ter uma dificuldade muito maior para perder peso, né? E aí você vai comparar com o amiguinho que perde peso super rápido, né? Porque cada um vai ser diferente. E aí você compara com a pessoa do lado que perde mais rápido, né? E você não tá tendo essa perda de peso da mesma forma, e você fica frustrado com isso, né? Muitas vezes aí pode descontar ou querer fazer métodos, né, piores ainda. Então, a gente saber que é um processo individual, né, e que a história do seu corpo, ela diz, né, como que vai ser essa questão com perda de peso, e que não precisa ser, talvez, o centro da sua, sabe, de busca sua pelo emagrecimento. Será que, né, e como você estava falando, é feito para ser difícil? E essa questão, assim, né, de meio punitiva até, né? Então, eu faço atividade física para poder comer, ou para, né, faço uma dieta super restritiva, porque tem que ser difícil, tem que ter, né, foco, tem que ser ali bem restrito, e fica como se fosse uma punição mesmo. E será que não pode ser de uma forma diferente? Será que eu não posso fazer exercício físico de uma forma mais prazerosa? Né, encontrar algum exercício que eu goste de fazer, que realmente eu possa fazer para cuidar do meu corpo, ao invés de punir, simplesmente pensar no emagrecimento? Por que eu não vou fazer uma atividade física pensando no bem-estar do meu corpo, ao invés de só o emagrecimento, sabe? E quando a gente olha, é muito assim, né? Emagrecimento, 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 emagrecimento. E a gente esquece o total que a gente é, assim, né? Tudo que a gente é, fora corpo. A gente resume tudo isso. Então, eu vou ter que estar aqui, nesse corpinho, desse jeito. E as outras coisas, né? E a minha saúde. E quem eu sou. E tudo isso. Eu acho que vai muito mais, né? Vai muito mais além. Sim. Eu acho que a gente podia até dar uns exemplos, assim, de casos que a gente atende. Porque a gente tem muitos pacientes que realmente emagrecem, pacientes que esse era talvez o primeiro objetivo e que conseguiram emagrecer, pacientes que nem estavam focados nisso, mas que foi sim uma consequência, né? Até surpreendente, porque como a gente não fica focando e prometendo isso, às vezes a pessoa acha que talvez não vai acontecer, ou talvez seja lento, e às vezes realmente uma mudança pequena faz uma diferença muito grande. Né? Eu vi que tem até uns pacientes meus que estão entrando. Se alguém quiser comentar aí, fica à vontade. Teve uma paciente minha que falou a história da minha vida. Eu falei, exatamente. Né? Porque eu acho assim, né? que acontece, né? E assim, o que é importante a gente falar, que quando você consegue dar uma aliviada no peso, de pensar só no peso, sabe? Ficar um pouco mais leve com isso e focar em outras coisas, naturalmente isso tende a mudar. A pessoa, sem perceber, ela acaba perdendo peso. Isso já acontece com vários pacientes. Falam, nossa, me pesei, por exemplo, e perdi pesos. E eu não estava fazendo dieta, eu nem estava restringindo. Eu estava simplesmente comendo de uma forma um pouco mais atenta, né? A gente vai fazendo outras práticas para sim estar mais em contato com sinais internos, que a gente vai falando depois, né? E eu acho que é isso, né? Toda essa mudança, ela não acontece com uma dieta ou com uma regra externa, né? Ela não acontece, ela pode você ficar controlando, e a gente não consegue controlar tudo, né? A gente quer, às vezes, mas não dá. E aí a gente quer controlar isso, né? E aí aquela regrinha externa vai valer como um medicamento vale enquanto você está tomando. Depois você para, né? E você não vai ficar em dieta para a vida inteira, ou em restrição, ou em punição.
não faz sentido, sabe? Acho que a gente pode olhar e tudo bem, né? Igual a gente vai falar essa questão de aceitar, que muitas pessoas acham que você se aceitar ou simplesmente respeitar o seu corpo, não quer dizer que eu preciso, vamos dizer assim, conformar, né? Não é conformismo, que eu acabo me conformando e vou, então tá bom, então agora não preciso fazer mais nada e largo mão. Não, é o contrário. Né? Na verdade, é quando você começa a se olhar com um pouco mais de respeito, de cuidado, você consegue fazer esse movimento, né? De se cuidar mais e de ter hábitos mais saudáveis. Pode mudar daí, né? Sim, ó, Douglas comentou, perda de peso deveria ser pensado como consequência das mudanças. Exatamente. O Douglas é meu paciente também, além de meu amigo de infância. E vou usar seu exemplo, Douglas, já que você comentou. A gente nunca, nas consultas, a gente não pesava. Então, nunca foi o objetivo, desde o princípio. Né? Então, era perceptível a mudança, né? Até outras pessoas comentavam, né? A roupa, você percebe que a roupa tá mais larga e tal, mas a gente não sabia, a gente nunca mensurou isso, né? Se foi muito, se foi pouco, mas aconteceu, né, Doug? E é muito legal. Legal. E como você falou antes, é muito individual. Então, só para dar exemplos, né? Se a gente pegar um homem, vai lá, de 25 anos e quer perder um pouco de peso e tem uma alimentação super bagunçada, uma rotina maluca. Aí a gente começa a ajustar pouquinhas coisas. Isso já aconteceu muitas vezes com um paciente meu. Aí ele volta, tipo, um mês depois, aí ele fala assim: ah, eu não consegui seguir muito, só algumas coisas e tal. E daí ele perde, tipo, 3 quilos. Fácil, sem nem fazer muito esforço. Porque o homem Sim. geralmente tem um resultado muito mais rápido. Por outro lado, a Aham. gente vai atender uma mulher de 50 anos que passou a vida inteira fazendo dieta e fazendo restrição e no efeito sanfona. Ela vai fazer um esforço muito maior e talvez ela tenha um resultado muito pequeno. E talvez seja frustrante para ela. E a gente entende Sim. isso, né? E assim, tá tudo bem também esse caso, porque é um processo também, eu digo tanto de processo de mudança de comportamento e mudança de hábitos alimentares, né, hábitos saudáveis, quanto uma mudança do nosso corpo e essa questão de relação com a gente mesmo também demanda tempo, né? Então, às vezes, uma pessoa que tá nessa dificuldade de perder peso e tal, se ela já fez mudanças, muitas vezes, ela já tem hábitos de vida saudáveis, ela faz exercício físico pensando na saúde, hábitos, né, na saúde mesmo e bem-estar do corpo e tudo mais. Ela, né, tem hábitos aí, come frutas, verduras e doces e tudo, né? A gente fala de equilíbrio, tem hábitos saudáveis, tem um bem-estar psicológico, ou seja, ela tá saudável e será que ela precisa emagrecer? E aí entra que talvez a gente precise olhar também, que daí quando a gente fala de gordofobia, né? Que talvez vai acontecer de o corpo ter um peso natural dele, que já não é mais, talvez, não tem aquele peso ideal, né? Que a gente fala disso, o peso ideal é esse. Mas que talvez a gente precise entender o corpo, para entender aonde que ele vai, né? Que peso que ele vai chegar e que ele vai parar e que ele vai falar assim, olha, tendo hábitos de vida saudáveis, tendo, vamos dizer assim, uma rotina, né, saudável e tal, o seu peso que você mantém é esse. E você está saudável, seus exames estão saudáveis, por que você tem que talvez emagrecer para se encaixar nesse corpo? Não Uhum, sei se faz sentido, sabe? Porque a gente muitas vezes fala de emagrecimento, 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 parece uma necessidade tão grande uhum. e é um pouco mais que isso. Mas a gente entende que pela pressão estética, pela questão da sociedade, as pessoas querem sim sempre emagrecer. E tá tudo bem. Só que quando a gente começa a olhar mais e mais para isso, a gente vai aos poucos num processo entendendo que é mais além do que, né, essa simples continha de ficar, né, sem comer e emagrecer e engordar, tipo uma massinha de modelar, né? Você vai. Uhum, sim. E ao longo, né, como você falou do processo, a gente vai também, junto com o paciente, alinhando as expectativas. Como você falou, né, Lari? Talvez
aquela mulher queira ter o mesmo peso e o mesmo corpo quando ela tinha 18 anos e hoje ela tem 50. Então, Sim. é preciso entender e deixar claro que talvez não seja possível ela, de uma forma realmente saudável, ela ter aquele corpo. E isso é um Sim, até porque processo. esse gosto é diferente, né? E muitas vezes não é fácil a pessoa aceitar isso. Né? Porque eu já tive aquele corpo. Eu quero de novo. E eu Uhum. sei que se eu me esforçar e se eu fizer uma dieta, fizer tudo direitinho, eu vou conseguir chegar. Tudo bem, né? Talvez você vá conseguir chegar, mas e para manter? Né? Será que esse é saudável? Essa é uma falsa sensação de saúde, né? Você ficar se matando para atingir um objetivo que você não consegue manter de forma saudável, porque se você está surtando lá, quase se matando de fazer exercício para manter, aquele não é o seu peso, né? Sinto lhe É, informar que, exato. né, Não é não o peso é. do seu corpo. É porque eu acho que essa questão, né, é muito isso, assim. Porque às vezes a pessoa vai, você já ouviu aquela frase, né, que coloca, de tanto você querer chegar, sei lá, no manequim X, você chegou no manequim 10 a mais. Porque de tanto querer chegar naquele que talvez não seja seu corpo, e para saber que não é talvez aquele peso que você mantém, num primeiro momento que você começa a restringir e tal, você pode ver que o teu corpo não consegue se manter, né? Ou você tem exageros alimentares, ou você então fica naquela restrição e tudo mais. Então ele só consegue ser mantido com atividade física intensa ou com restrição e tal. O peso natural do seu corpo é o peso que quando você tem hábitos de vida saudáveis, né? E isso quer dizer equilíbrio, comer de tudo, mas não tudo, né? Você consegue ter um peso que não precisa de um esforço, sabe? De você ficar ali o dia todo preocupado com aquele peso, ou de engordar, ou de emagrecer, ou de. Isso suga muita, tira muita energia da gente, né? A E esse busca peso por fica isso. estável, né, Lari? Ao longo da vida ele vai sofrer alguma variação, mas ele não vai ficar naquele efeito sanfona maluco, né? Então, um Uhum, peso estável já é um bom sinal, né? De que sim. se você mantendo, né, bons hábitos, como a gente sempre está falando, não é também para avacalhar, né? Bem Assim, claro. é interessante que às vezes as pessoas chegam já sabendo, falando assim, eu queria emagrecer uns 2 quilos, ou então uns 10 quilos. Ah, não, preciso de tanto, né? E por quê? Porque é baseada muitas vezes naquele peso que você falou, né, lá dos 18, ou então, e eu costumo até perguntar, qual que foi teu menor peso da vida, adulta, ou, né, se é adulto, e o teu maior peso, e o peso que você mais manteve na vida. Uhum. Porque às vezes o que mais manteve, às vezes não manteve nenhum. Às Uhum. vezes a pessoa Sim, ficou é bem. oscilando entre um peso né, mais baixo e um peso maior e ficou nessa, né? Então, será que o teu corpo sabe o peso, né, natural que ele mantém? Então a gente precisa ir entendendo. E é isso que o processo, né, vai fazendo. E a Bru comentou aqui, cadê? Peraí, ela falou, fica difícil aceitar quando a sociedade toda não ajuda. Às vezes eu só queria conseguir comprar umas roupinhas bonitas. Bonitas, né? Exatamente, né? Na E verdade, está aproveitando, ó, crescendo. o Douglas mesmo já respondeu. É difícil mesmo, porque a pressão social é muito forte e é importante para definir quem a gente é, mas essa parte das roupas eu não consegui entender. A gente falou Então, bastante a disso gente na falou, última live da a gente gordofobia. falou da E é gordofobia, que é justamente isso, difícil. é a pessoa não ter acesso, né? Ela não conseguir comprar uma roupa. Isso é muito sério. A gente, né, assistam a live da semana passada que a gente É, focou bem nisso. E mas sim, realmente, né? Tipo, você quer ir no shopping e poder comprar, né? Escolher em qualquer loja uma roupa legal, mas é bem complicado. mas Não não sei sabe se que você não é a concorda comigo. realidade. Exato. Só que eu não sei se você concorda comigo, Mari, que esses movimentos agora que têm surgido e tal, isso tem contribuído para que tenha um aumento, né? Até a gente tem marcas aí que nunca tiveram, né, uma numeração mais normal, sempre abaixo, né? E hoje já tem. Então, eu acho que esse movimento está crescendo, né, de aceitação de todos os corpos, né, e não o corpo padrão. Acho que a gente é uma questão, né, da gente trazer aí, porque o corpo da mulher e do homem e de todo mundo é diferente, né? Não tem que ter um corpo padrão, né? Que só tem aquilo e tá limitado em números. Imagina se você, quando a gente fala de gordofobia, a gente falou disso, né? De você não se sentir incluído, né? Parece que você tá
de lado, assim, né? Você não faz parte. E a gente tem direito, tem tudo direito, igual. né? A gente tem direito de comprar uma roupa, tem direito de usar, né? O que for, né? Para todo mundo, independente do nosso tamanho, Sim, né? Doug, a live no perfil da Larine, ela tá salva inteira no IGTV. No meu, eu só consegui colocar metade e ainda separado em duas partes. Eu vou tentar colocar o resto, mas o Instagram tá meio bugado. De hoje, acho que você consegue salvar inteira, Isso, né? Aí depois eu vou a de salvar. hoje eu salvo inteira. Acho que eu vou pôr no YouTube. E É, aí, vamos falar de como agora? O que você acha? sim. Alguém tem alguma dúvida? Vocês se identificam com tudo isso que a gente está Faz falando? sentido isso que a gente está falando? Faz sentido? Hoje parece duas Faz malucas. sentido para você? Às vezes eu acho que a Duas gente parece... loucas falando? Oi? Às vezes eu acho que a gente parece duas malucas falando coisas. Né? Duas loucas falando? Mas então, aí a gente, né, tratou o porquê. É para todo mundo refletir o porquê de querer emagrecer. A gente fez, Lara, você lembra quando a gente fez nosso curso de coaching lá atrás, né? Quando o coaching nem era tudo isso, né? Mas ele é muito legal, independente do foco, né, do objetivo, ele te traz muito isso, esses questionamentos, né? O que vai mudar na tua vida quando você alcançar esse teu objetivo? Porque também a gente vê que as pessoas buscam isso, precisamos de mais malucas assim. Até perdi ali onde você assim. As pessoas acham que sim, não, quando eu emagrecer, aí eu vou ser feliz, aí eu vou arrumar um emprego, aí eu vou arrumar um namorado, aí tudo vai mudar. E aí ela chega lá no peso e ela vê que nada mudou, porque não era esse o problema da vida dela, né? Isso é muito comum. Inclusive, não precisamos entrar muito nessa questão, mas assim, essa insatisfação, ela ocorre para todo mundo, para pessoas magras, pessoas gordas, todas essas blogueiras, musas fitness né, que a gente vê lá, o corpo perfeito com a vida perfeita, você vai ver quem que está realmente satisfeito, né? A gente sabe que tem muito com transtorno alimentar, inclusive, fazendo tratamento, né? Sabemos bem. Então, não achem que, assim, todos os problemas da sua vida são porque você está acima do peso, né? Exatamente. Porque, né? Talvez você precise resolver outras coisas e que você vá ser feliz e que você vá conseguir, né, ter os objetivos independente disso, né? Porque às vezes, né, o que você tem deixado de fazer hoje, por exemplo, esperando estar com aquele corpo, ou o corpo que você espera ter, ou que você tinha, né? E não esse corpo que você tem agora. O que esse corpo de agora pode te proporcionar e que você pode fazer, que talvez você não esteja fazendo, esperando chegar num corpo X, né? E que, olha, tem várias, né, histórias que as pessoas emagrecem, né? Tem vários pacientes que emagreceram, chegaram, vamos dizer assim, mais perto de um peso que queria, e não se viu satisfeito, não mudou nada. Ainda se viu frustrada, se viu aí com várias questões e se viu com compulsão, né, e tudo mais. O que acontece? Né? Não vai mudar se você não tiver, né, trabalhado outras coisas que precisam ser trabalhadas, né? Sim. Por isso que eu acho que a psicologia também tem tudo a ver junto. Então, o Douglas inclusive, é psicólogo, né? Ele tá falando que ele vê quantas pessoas ele vê assim, inclusive, nossa, encaminhamento para bariátrica. Nossa, se for pensar, né? É uma cirurgia tão de grande porte, cheia de possíveis complicações, e as pessoas apostam todas as fichas delas naquilo que vai ser a resolução de todos os problemas. E aí elas se gastam e passam por todo esse processo, que também não somos contra, né? Assim, não, pode salvar vidas e tá tudo. Exatamente, salva vidas quando bem indicado, tudo ótimo, né? Não só quer ver o que parece, né? Não parece mais uma dieta, porque assim é rápido, é uma solução, vamos dizer assim, esperando como se fosse uma solução dieta, uma solução remédio e tal. Né? E a melhor coisa, né? Porque você entra gordo e sai magro, né? Da cirurgia. E a gente sabe que muita gente engorda para poder fazer a bariátrica, né? Para atingir
os parâmetros lá de indicação. Tem uma questão, né, de indicação também, né? Às vezes, de né? Mas que real acontece muito e a pessoa não trabalha isso e muitas pessoas até retornam, né? Ganham peso novamente. Nossa, quantas pessoas pós-bariátrica recebi com, né, ou recuperando peso porque não trabalharam outras questões. E aí foi, e nosso estômago vai. Né? Eu acho que além de recuperar todo o peso, elas podem ter vários outros problemas de saúde, né? Desde a absorção de vitamina, que não vai ser igual, um monte de coisa que mudou no corpo. E o problema que ela queria resolver não foi resolvido, porque o problema não era esse, né? Sim, tem muitos casos aí até de desenvolvimento de transtorno depois, e quem já tinha um transtorno alimentar, por exemplo, né, migrar para outras coisas, outros comportamentos e tudo mais. Então, sim, é preciso olhar muito mais, né? Sim. Bom, acho que a gente pode tentar voltar um pouco, né, pro... eu acho que essa questão do, né, que a gente falou de trabalhar outras questões, né, relacionadas ao porquê e ao como, né, e quando a gente fala como, a gente fala assim, tá, como, né, que a gente perde peso, porque a gente já falou que é um processo, né, e como é que começa esse processo e aonde que vai parar esse processo? É individual, como a gente falou, mas a gente precisa entender tudo, quais são as suas dificuldades, porque como ele é individual, a gente vai olhar você como um todo. Então, a gente vai olhar as suas dificuldades, porque talvez você adore fruta, por exemplo, vamos dizer assim, e consuma e tal, e não tenha dificuldade com isso. Talvez você tenha uma super dificuldade, por questões até de infância, ou sei lá, e não consiga ali. A gente precisa trabalhar exatamente com as suas dificuldades. Mas a gente vai olhar também se as suas crenças, o que você acredita sobre aqueles alimentos, né? Sobre o alimento ser engordativo, né? Que vai engordar, vai emagrecer, que são resquícios de dieta também, né? E de questões aí que estão na internet, né? Acabam trazendo um terrorismo nutricional. Então você começa a acreditar em coisas e fica com medo de comer. Né? Fica culpado depois que come. Isso te causa um desconforto muito grande, te causa uma ansiedade muito grande. E comer é um ato, né? Um comportamento que a gente faz várias vezes ao longo do dia. E isso pode gerar muito desconforto, né? E não ser uma relação saudável e causar aí, né, uma oscilação de peso também, mas mais ainda um desconforto total com quem você é, muito mais além, né, do que simplesmente o peso. Né? Inclusive, que nem o Douglas falou, resolução de problemas de origem social, emocional, de comportamentos pautados na saúde. Muitas vezes, a gente, inclusive, sempre indica, né, esse tratamento multidisciplinar, que é tão importante, porque a gente vai conseguir ajudar até certo ponto, e a gente não vai resolver todos os problemas. E vai chegar um momento que a gente fala, ó, eu consigo te ajudar até aqui. A partir daqui, você precisa de um psicólogo, né? Talvez você precise de um psiquiatra. E de preferência, com... não necessariamente especializado, né? Mas que trabalha com Seria bom trabalhar com comportamento, né? Porque assim, eu vejo alguns psicólogos, por exemplo. A saúde pode piorar, né? Sim, que tem uma visão até restritiva e tal, né? Então, assim, seria importante trabalhar com essa questão, né, do comportamento alimentar? Seria. Mas se tiver uma abordagem, se você, né, a gente fala que quando a gente indica alguém que a gente já conhece, né, que já trabalha, a gente sabe o trabalho e tal, e que é muito importante trabalhar junto, porque a gente vai, igual você falou, a gente vai até certo ponto, né, a gente não tem, não é capacitado para, né, entrar nas questões, a gente não é psicólogo. Então, a gente chega até um ponto, e quantas vezes, né, o paciente chega e aí a gente vai conversando, e a gente vê, olha, você percebeu isso aqui? Acho que isso aqui é importante você levar para o psicólogo, porque acho que isso aqui está influenciando aqui. E a gente vai evoluindo, isso é muito rico, isso faz com que evolua muito mais rápido também. Né? É muito rico. Acho que precisa, porque a gente é tudo junto, né? A gente não é só não é só biológico. Se comer fosse só biológico, só que a gente ingere só nutriente, né? Tinha umas capsulazinhas, tava tudo resolvido.
é, né? É um processo biopsicossocial e emocional, não é? Se fosse só aquela continha, né? Gastar mais e comer menos, como se fosse assim tão Tava, simples, estava tudo resolvido, né? não é assim. E o que a gente também pode trazer é que o profissional que está focado nessa abordagem mais acolhedora, de um entendimento maior do paciente, ele vai te olhar como um todo, ele não vai te olhar e antes mesmo de te perguntar, ele vai deduzir que você está ali porque você quer emagrecer, que, né? Eu que sei o que você precisa. Seja de qual área for, educador físico, psicólogo, nutricionista, médico, né? É importante isso, porque então a gente entra, né, voltando ao como emagrecer. No geral, as nossas orientações vão ser muito parecidas para basicamente todos os pacientes, porque os hábitos saudáveis são para todos. A gente falou um pouco disso na outra live, né? Melhorar a alimentação é para todo mundo e a gente não vai ficar fazendo restrição sem motivo, né? Buscar uma atividade física que a pessoa goste, que ela consiga fazer, é para todo mundo. Então, o como vão ser, né, hábitos saudáveis e hábitos de vida, né? Não só o que você está comendo. A gente trabalha muito além disso, né? O como você come, com quem você come, por que você come. E tudo isso vai influenciar Exatamente. muito. Porque seria muito fácil pegar um cardápio, pegar uma lista do que comer e o que não comer, se isso resolvesse, né? Sim. E a gente sabe, né, que não vai resolver, vai trazer, né, para muitas pessoas, até pode ter um controle até certo ponto, por exemplo, né, se você está Um controle, né? Uma sensação de controle. sensação de controle, de restringir, por exemplo, né, sei lá, a semana, e aí final de semana, né, acabar exagerando, e aí se sentir super culpado porque exagerou no final de semana, porque não conseguiu segurar, porque não conseguiu, só dependia dele, né? Tinha que ter força de vontade, não teve, e aí descontou e falou, tá bom, eu começo na segunda de novo. E aí na segunda começa a mesma coisa e vai até. E esse ciclo vai alimentando e vai te deixando pior e vai fazendo com que essa relação não esteja legal, porque aí você nunca pode, quando você pode, você exagera, né? Então, a gente vai falar bastante de dieta na próxima, mas assim, para entender de que, como você falou, né? O exercício físico e uma alimentação saudável é orientação, né? Todo mundo fala assim, você joga alimentação saudável no Google, o que que aparece? Um monte de gente comendo salada, feliz, né? Dando risada e comendo salada, né? Que piada que essa salada conta, né? Total. Por quê? Porque aí você acha que comer saudável é só comer salada e fruta. E não é, né? A gente precisa considerar contexto alimentar, né? É super saudável comer brigadeiro em uma festa de aniversário e não levar minha marmitinha, né? É super saudável o momento que eu como e a consciência alimentar vem aí também, é um processo que vai vindo, né? E que comer emocional também faz parte da vida, não tá errado fazer isso, eu não sou uma pessoa horrível porque tô comendo para lidar com alguma emoção. Então, só que a gente vai começando a observar isso. Até teve uma live que eu fiz na segunda agora com a Michelle, que a gente falou sobre a ansiedade, né? Também quem quiser olhar com relação a essa conexão com a gente mesmo, que a gente fica, né, não tá aqui. Né? Então, quando a gente trabalha com essa abordagem, né, Mari, a gente vai evoluindo. Então, a gente vai evoluindo isso, essas mudanças, de acordo com o que a pessoa banca, vamos dizer assim, e de acordo com a velocidade, né? A gente vai trabalhando isso. Por isso que é muito individual, né? Então, aquilo ali a gente vai trabalhar naquele momento, outra coisa no outro, a gente vai trabalhar ferramentas que vão ajudar para que ela olhe para isso. E às vezes é desconfortável, às vezes não, né? Às vezes tem que se trabalhar. Por quê? Porque não é simplesmente ela seguir. A gente quer dar autonomia para ela, né? A gente quer fazer com que ela não precise seguir uma dieta o resto da vida. Né? Aprender a comer, né? Sim.
O Daniel falou que deu vontade de brigadeiro. Pois é. Entender que não existe a alimentação para quem quer emagrecer e a alimentação para quem não quer emagrecer, né? Existem hábitos saudáveis no geral. Porque, assim, se eu sou magra e eu como super mal, não tá legal. Eu não sou, né? A minha saúde não tá melhor do que a pessoa que é gorda e que come super bem e se exercita, né, regularmente. Então, não, mas ela é gorda, ela precisa comer só salada. Eu que sou magra, não preciso, né? Porque eu tô bem, eu É uma aqui, pergunta assim, né? E existe muito isso. Nossa, né? porque, né, é só a gente olhar. Existem irmãos, né, com hábito, com criações muito parecidas, hábitos muito parecidos e biotipos completamente diferentes. Mas aí, aquele que é gordo, ele sempre vai ser mais criticado, mais cobrado pelo emagrecimento e, né, pela saúde, aquela falsa, né, preocupação com a saúde, mas muitas vezes a pessoa que é magra e tem hábitos muito piores e ela não é cobrada, porque visualmente ela, né, está dentro do que a gente por vários motivos, a gente internalizou que aquela imagem é saudável. Ninguém questiona. Exatamente. Né? Exatamente. E para ser saudável, né? Assim, a gente fala muito, tem que comer salada, tem que comer fruta, tem que comer isso, tá. Mas o que você gosta, né? Porque muitas vezes a gente acaba, né? A gente vai, né? A gente fala assim, mas qual que é a sua, né? A sua questão, né? Com fruta, por exemplo, né? Qual que é a sua dificuldade com ela, né? O que você pensa sobre? Porque às vezes tem, né? Você não gosta de algumas, mas você gosta de outras. Então, vamos focar nas que você gosta. Né? Ao invés de tentar fazer você comer, por exemplo, eu não gosto de alface. Não, mas alface é super saudável. Olha, tem que comer. Né? Tem uma gama aí, um monte de coisa para que você experimente, né? Para que você, às vezes, nunca comeu ou não tem o hábito, porque, não sei que preparação que eu posso fazer. Vamos experimentar, né? Então, tentar incluir ao invés de excluir, né? Eu acho que é muito importante, né? Acho que isso é bem também importante. É uma crença bem forte, né? Achar que para emagrecer e para se alimentar bem tem que comer, tirar tudo, né? Comer menos. E geralmente a gente acaba muitas vezes incluindo mais coisas, né? Às vezes a pessoa come mais e emagrece, né, Lari? Porque né, as orientações, né, que a gente vê o que a pessoa precisa, na verdade ela precisa incluir mais coisas, incluir mais frutas, incluir mais verduras. E a gente, muitas vezes, por exemplo, não tem uma queixa, tipo assim, eu não consigo parar de comer doce, não sei o quê. E a gente, no primeiro momento, nem toca no assunto do doce. Né? A gente vai contornando, não, mas então vamos tentar isso aqui, vamos tentar. Depois a gente vê o que faz com esse doce. E ela tem um resultado muito legal. E por si só, ela acaba diminuindo o doce, né? E aí, então, são abordagens que funcionam, né? E a gente não focar naquele problema que ela acha que é o que causa tudo, mas na verdade tem várias outras coisinhas que ajustando dão muito mais resultado, né? Sim, ela vem, por exemplo, nossa, quantas vezes, né? Você chega e já fala, meu problema é o doce. Ou eu tenho que tirar esse doce aqui, porque é isso aqui que tá fazendo, né, eu engordar. E ao invés disso, a gente inclui outras coisas, né? Ou vamos focar em outras coisas que estão aumentando a vontade do doce, por exemplo. Né? Por exemplo, você não está comendo fontes de alimentos energéticos durante o seu dia. E aí você acha que fazendo isso você vai emagrecer, só que isso vai te dar uma vontade super grande de comer doce, se você é mais do doce, ou é um alimento rico em gordura e açúcar, ou, né, se for realmente você mais pro doce, né? Então vai te dar uma super vontade e você tá achando que o problema é o doce. Mas não, o problema é você tá deixando ou muito tempo sem se alimentar, ou não consumindo, né, caso arroz, pão, outras fontes de alimentos energéticos aí, né, que vão fazer com que o seu corpo tenha energia e não busque isso, né, lá desesperadamente no fim do dia ou algo assim. Sim. Então a gente vai olhando, né, tudo isso. O que não tá, né, que dá para ser modificado, dá para incluir, dá para aumentar, né? E eu acho que e aí vai se trabalhando essas crenças também, porque tem lugar para tudo no dia, inclusive para o doce. Né? Então tem lugar para salada, tem lugar para fruta, tem lugar para o pão, tem lugar para o doce.
tem lugar para tudo. Se a gente equilibrar isso, a gente não, né, não tem exageros. A gente traz todos os grupos alimentares pro dia, né? Uhum. E isso Abre quando a gente. Não, pode falar, desculpa, eu que ouvi um comentário aqui. Não, pode ler, pode ler. Ela falou, Larine conseguiu me ajudar a tirar o açúcar do café. Ah, achei que não ia conseguir. Muito bom, muito bom. Não muito bom porque tem que tirar, tá? Mas que bom que se é prazeroso para você, porque tem que ser prazeroso, né? Se é prazeroso para você o cafezinho sem açúcar, é ótimo, né? Não, isso é muito comum, né? Eu nunca achei que eu ia conseguir, né? E a gente chega em vários resultados legais, né? Também Sim, nessa abordagem sim. tranquila. E o que eu ia falar antes é que todos esses ajustes, como você falou, a gente vai fazer isso olhando a pessoa independente do peso. A gente vai fazer isso com todos os pacientes que passarem por nós da mesma forma, né? Porque, como a gente vem falando, as orientações são as mesmas, né? Então, a gente não está olhando e porque essa pessoa está gorda, ela precisa fazer isso. Não, todos os nossos pacientes, né, a gente vai orientar buscando todo esse contexto e esse equilíbrio, né? Lari, está acabando o nosso tempo. Tá. Lembrando, tem mais. O Douglas colocou mais uma. Você quer ler? Tomava só café com adoçante, mas tomava café 4 vezes, imagina. 4 vezes 7 gotas por dia, exatamente. E como a gente, né? É Bruna o nome da sua paciente? Que tá comentando? É Bruna. Às vezes a gente nem mexe muito no açúcar do café, ou a gente, tipo assim, a pessoa gosta muito de um doce, de um bolo, alguma coisa. Aí, ao invés de mexer no doce, né, no bolo, aí a gente, que tal então, tipo, diminuir um pouco do café, né, que não vai ser tão prazeroso. E aí a gente aproveita esse momento do bolo, que é muito mais gostoso do que tomar, né, só o café. Então a gente vai escolhendo aonde a gente vai ajustar, né? Porque seria muito, em alguns casos, muito mais difícil tirar o bolo, que dá muito mais prazer, né? E aí a gente vai mais né? Coisas muito mais fáceis, né? Sim, e aí o adoçante muitas vezes. a pessoa acostuma, né? Não vai que ela vai comer uma coisa que ela odeia pro resto da vida, né? Esse é o nosso objetivo, né? E assim, até olhando no adoçante, né? Muitas vezes ele recorre às vezes ao adoçante achando que vai ser uma troca, né? Muito positiva. E a gente sabe que não, né? E até dependendo, a gente pode trazer uma sobre isso, sobre mitos e verdades, sei lá, algo assim, né? Porque, né, muitas vezes você toma e vai, às vezes esguicha e nem conta lá, mas coloca um monte achando que é adoçante, né? E, então, é um processo, né? Estamos no final, então? Sim. Então... Bom, eu acho que a gente podia agradecer, então, todo mundo que acompanhou, que passou por aqui, todo mundo que comentou, Douglas, Bruna, muito obrigada pela participação de vocês, foi bem importante. Peraí, deixa eu ver o que ele comentou. Eu falo muito para os meus pacientes, não dê um passo maior que a perna. Se o passo está grande, diminui ele ao invés de aumentar a perna. É muito mais fácil, né? E mais devagar. Ao invés de começar correndo, né? Começam caminhando, né? Não vai dar uma torção, vai dar uma... Exatamente. Sim. Então, obrigada, gente. Essa live vai ficar salva se tudo der certo. E na semana que vem, a gente vai falar sobre dietas. Porque, 27 segundos. Por que dietas não funcionam? Fale, 27 segundos. Fique ligado na semana que vem, tá bom? Beijo. Obrigada, Lari. Obrigada, Mari. Obrigada, gente. Um beijo.